Olá, está no ar mais uma edição do Liderança Global. A partir de agora, você confere dicas valiosas para você liderar a sua vida pessoal e profissional. E no programa de hoje, o professor Robson Marinho vai falar sobre liderança espiritual e capacitação. Como desenvolver um bom relacionamento pessoal, inspirar uma visão espiritual e delegar grandes projetos. Tem também uma entrevista exclusiva com o pastor Sérgio Cacheta sobre esse tema. Tudo isso a partir de agora do Liderança Global. Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao programa Liderança Global. Você que acompanha aí a programação da TV Boas Novas, fique aqui com a gente para curtir o tema Como Capacitar Líderes Cristãos. Hoje estamos começando uma série sobre liderança espiritual. Para você que é líder de igreja, líder de jovens ou líder de qualquer organização que adota valores espirituais. Aliás, todo mundo tem os seus valores espirituais e o importante é você definir quais são os seus valores espirituais. Eu quero começar o nosso programa fazendo a pergunta da semana. Aliás, a partir de agora, toda semana a gente vai lançar aqui uma pergunta para você dar a sua opinião no nosso Facebook. E a pergunta de hoje é: o que é mais importante para o líder? As qualidades técnicas ou os valores pessoais? Essa pergunta já está postada lá na nossa página do Facebook, que aparece aí na sua tela, e vai dar o que falar. Portanto, vá lá e deixe a sua opinião. E você também pode postar a sua foto no nosso Instagram e interagir nas nossas redes sociais, ok? Hoje vamos conversar sobre capacitação de líderes cristãos. E eu quero começar recordando alguns líderes missionários que fizeram um trabalho gigante na evangelização mundial e na capacitação de outros líderes. O primeiro líder que abriu o mundo para os missionários foi William Carey, considerado o pai das missões modernas por ter sido fundador da primeira sociedade missionária mundial em 1792 na Inglaterra. Sendo um estudioso de línguas estrangeiras e literatura, Carey chegou a ser um dos homens mais eruditos do mundo na língua sânscrito e em outras línguas orientais. Ele traduziu do chinês alguns escritos de Confúcio e outras obras da literatura oriental. Mas a obra mais importante de sua vida foi a tradução e impressão da Bíblia, completa ou em partes, para 40 línguas e dialetos da Índia, da China e de regiões centrais da Ásia. Sua liderança foi fundamental para influenciar e capacitar muitos outros missionários para o campo mundial. Outro líder gigante foi David Livingstone, médico missionário escocês e abolicionista que ajudou a combater o tráfico de escravos na África. Em seu trabalho de evangelização, ele passou a maior parte da vida como explorador e médico, usando sua compreensão da natureza e da ciência para mapear grande parte da África Central. Viajando por muitas vilas e aldeias, ele ajudou a estabelecer o cristianismo em todo o continente africano. A minha pergunta para você é: se você é um líder cristão ou um missionário voluntário, como que você capacita outros líderes para expandir a sua liderança? Quais os segredos da capacitação de líderes? Se você quer ampliar a sua liderança, aqui vão algumas dicas e segredos de como desenvolver e capacitar outros líderes. Primeiro segredo da capacitação de líderes: desenvolva um relacionamento pessoal com a sua equipe. A maior técnica de capacitação é o companheirismo. Em capacitação, não existe nada mais eficiente do que o relacionamento pessoal. É por isso que Jesus passava 24 horas por dia com seus discípulos, para que eles aprendessem na prática como era que Jesus liderava. Jesus viveu com eles, orou com eles, ensinou e interagiu com eles no ministério e na vida pessoal. Depois de 3 anos e meio, os discípulos terminaram um curso de capacitação, com uma carga horária de 24 horas por dia, 365 dias por ano. Até os momentos de repouso eram momentos de aprendizagem. Procure se misturar com a sua equipe no trabalho, na recreação, em eventos familiares e procure ouvir a história das pessoas, da vida de cada pessoa, buscando entender quem eles são e o que eles acreditam. Segundo segredo: ofereça treinamento com reflexão. Existem muitos bons livros e boas ferramentas para usar em treinamento, mas é muito importante que todo treinamento inclua exercícios com perguntas de reflexão sobre o desenvolvimento pessoal e sobre a aplicação prática.
As pessoas precisam se conhecer para poder crescer como líderes. Por isso é importante utilizar testes de personalidade, discussão das qualificações do líder, exploração dos valores pessoais, listas dos dons espirituais, por exemplo. Todo treinamento tem que incluir uma reflexão sobre a experiência pessoal dos participantes. Era isso que Jesus fazia com suas parábolas, como por exemplo na parábola do bom samaritano, quando ele perguntou: quem foi o próximo da vítima dos salteadores? Jesus sempre chamava os discípulos a uma reflexão prática. Terceiro segredo: inspire uma grande visão. Líderes têm que ser sonhadores e idealistas. Os líderes têm que pensar em grandes possibilidades. Todos os projetos, grandes ou pequenos, começam com um sonho e uma imaginação. Por isso, você tem que ter a sua visão e compartilhar essa visão com os novos líderes, para que eles sejam inspirados a desenvolver a própria visão deles e uma grande visão. Foi isso que Jesus fez quando disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Olha o tamanho da visão de Cristo. Ela abrangia o mundo inteiro e todas as pessoas do mundo. E foi essa visão que ele inspirou nos discípulos. Quarto segredo: delegue grandes projetos. Depois de conviver com a sua equipe, dar o treinamento necessário e ajudá-los a desenvolver sua própria visão, é hora de pôr a responsabilidade nas mãos da equipe. Mas em vez de distribuir pequenas tarefas, peça que eles desenvolvam grandes projetos e assumam a responsabilidade pelos resultados. Divida com eles o poder e o risco dos projetos. Essa é a maneira mais prática de desenvolver líderes. Foi isso exatamente o que Jesus fez, a enviar primeiro os 12 discípulos e depois mais 70 seguidores para pregar, curar, ensinar e fazer o mesmo trabalho que Jesus fazia. Em outras palavras, a maior evidência de uma grande liderança é a capacidade de desenvolver novos líderes. Foi assim que Jesus transformou o mundo, capacitando 12 discípulos a continuar o mesmo trabalho que ele começou. Se você quer ser um líder espiritual, siga o modelo de Jesus Cristo e desenvolva novos líderes. O Liderança Global vai para um breve intervalo, mas volta em seguida com uma entrevista exclusiva sobre como capacitar líderes cristãos. Fica com a gente, que a gente volta já.